Que é a constelação familiar? Então, a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica que foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, porém fundamentada em saberes ancestrais que ele observou no convívio com povos originários no continente africano. Dentro de todo esse conhecimento que ele pôde ter a partir da observação de como as comunidades elas estabeleciam a sua ordem, como que as comunidades elas se relacionavam, ele começou a ter muita curiosidade em relação às relações como um todo, né? E, bem, ali ele, na África, ele já trocava com alguns terapeutas, com alguns educadores, então ali ele já pôde conhecer um pouco dessa dinâmica e isso foi trazendo algumas respostas, né, para Bert Hellinger. Quando ele retorna da África, ele vai para os Estados Unidos e lá ele começa a estudar terapia familiar. Dentro da terapia familiar, ele começa a compreender a aplicação desses conceitos que ele pôde observar lá na África. Então, a aplicação desses conceitos que ele colocou como conceitos primordiais de qualquer relação na Terra, que é a questão da hierarquia, então a ordem, o respeito a quem veio primeiro, o dar e receber, o equilíbrio das relações, que elas só se movimentam quando existe um dar e um receber, um dar e um tomar. Uma relação, quando ela não existe essa dinâmica, ou quando alguém dá demais, alguém recebe pouco, enfim, quando acontecem esses problemas, essa é a origem dos conflitos nas relações. Então, é onde a gente costuma dizer que Bert Hellinger, que as constelações familiares, elas vão no âmago, elas vão na causa do problema. Independente se esse problema ele é de natureza familiar, empresarial, escolar, não importa como acontece esse problema, possivelmente ele vai se pautar nessas questões. E a última lei que ele percebeu também foi a lei do pertencimento, em que todos têm direito a pertencer. Quando uma pessoa desse sistema familiar ela é excluída, todo mundo adoece. Todo mundo reclama essa ausência de alguma forma. Não importa se você conheceu essa pessoa ou se você não conheceu. Essa é uma dinâmica que acontece no inconsciente. E isso já foi comprovado nos estudos de Freud, na psicanálise, quando ele fala da transmissão psíquica, em que uma pessoa ela pode ter reações traumáticas que ela não vivenciou, mas que um ancestral dela vivenciou. Então, enfim, dentro de todos esses estudos do Bert Hellinger, ele pôde observar e se fundamentar com várias teorias da psicologia, com várias teorias da ciência em si, ciências da área da biologia também. A gente tem a questão do campo morfogenético, do Rupert Sheldrake. Então, a gente tem várias teorias científicas que fundamentam a constelação familiar como uma prática terapêutica hoje. E dentro dessa prática terapêutica, ela pode resgatar a harmonia nas relações familiares. Independente de todo esse processo acontecer no inconsciente, o que eu quero dizer? Que a pessoa em si, ela não precisa trazer toda a família dela para se tratar. Basta que uma pessoa se coloque para olhar para aquela situação. E daí é aquele ponto que a gente fala, que a consciência ela é como uma luz num quarto escuro. Quando a gente se propõe a olhar para algo, todo o nosso sistema familiar, é como se acendesse uma lâmpada em todo o nosso sistema familiar. E todo ele pode iluminar essa questão. Então, quando a gente fala de sistemas familiares, é por quê? Porque a nossa família, tudo aquilo que se gera na Terra, ela se move como uma teia. Então, não tem como eu sentir uma coisa aqui, o meu pai sentiu uma coisa, o meu avô sentiu uma coisa, e ninguém ser impactado por isso. Nós não somos corpos individuais, nós somos corpos que estão conectados dentro de uma teia, dentro de um sistema familiar. Então, o que acontece com um, todo o sistema vai sentir. E é onde a gente fala que acontecem os emaranhamentos sistêmicos, que é
provavelmente alguma quebra daquelas 3 primeiras ordens que a gente falou no início do vídeo, da hierarquia, do dar e receber e do pertencimento, acontece. Quando isso acontece entre algum elo dali, daquela família, todos vão sentir e vão manifestar um sintoma. E o que pode ser esse sintoma? Esse sintoma pode ser uma questão de saúde, pode ser uma doença crônica, pode ser um vício, pode ser um suicídio, pode ser uma questão alimentar. Enfim, todo esse sintoma, ele vai se expressar de alguma forma, para que todos possam olhar para essa dor, para que todos possam olhar para essa situação. Então, é envolto de todos esses conteúdos que a constelação familiar, ela vai se criar como uma ferramenta terapêutica de harmonização. Mas é como eu já disse em outros vídeos, a constelação familiar, ela não é uma terapia tradicional. Ela não é uma terapia em que você vai passar anos olhando para aquela situação, refletindo, mudando. Ela é como um bisturi cirúrgico. Ela chega para te confrontar para aquela situação, para que você olhe e possa mudar de fase. Então, ela age como uma grande aliada da psicologia. Ela age como uma grande aliada nas terapias complementares. Ela é uma terapia complementar. Então, ela pode ser uma aliada num tratamento médico. Ela pode ser uma aliada em uma consultoria empresarial. Ela pode ser uma aliada dentro de questões judiciais, para acordo, para harmonização das partes. Ela pode ser uma aliada dentro de problemas que acontecem no ambiente escolar, para que se possa compreender quais são as raízes desse problema. Então, a constelação familiar, ela age como se fosse em um outro nível de consciência. Eu costumo dizer que ela não dá muita atenção para o que sai da boca da pessoa. Ela não dá muita atenção somente para a leitura corporal que a gente tem daquela situação. Ela vai naquilo que não é dito, naquilo que não está sendo expresso, naquilo que a alma está reclamando há gerações, naquilo que está sendo mostrado no seu sistema, que todo mundo está repetindo e que ninguém consegue encontrar a solução. Então, a constelação familiar, ela entra nesse ponto, ela é fundamental para a nossa vida, para todos os nossos processos. Eu estimulo muito que vocês conheçam, que vocês olhem para a constelação familiar com bons olhos. Eu vou ter um outro vídeo para falar um pouquinho sobre as críticas e a revisão da constelação familiar. Um abraço.